Bom, vamos adiante então. Estamos falando sobre vida abundante. Destaquei por várias vezes às quartas-feiras aqui que essa vida abundante, esse relacionamento com Deus, que nos leva à abundância, à segurança, que nos leva a um ambiente de coração de Deus, porque é o coração de Deus derramado em nós que nos torna canais do favor de Deus, da manifestação de Deus, da graça de Deus sobre tudo que a gente põe a mão. Então não é só uma questão de prosperar, não é só uma questão de ter potencialmente uma finança mais organizada. É mais do que isso. É a possibilidade de Deus fluir através da sua vida abundantemente mais. Então pensa comigo. Deus tem planos e propósitos de movimentar a igreja local, a obra missionária, a obra social e as relações de patrão, funcionário, investimento. E ele sabe que quanto mais próspero e melhor organizado você for, mais abundante você vai ser e mais o coração dele vai transbordar através de você. Então, quando alguém para e diz assim, poxa, eu gostaria de fazer muito mais pela obra de Deus, e diz, por que eu não posso? Então, algumas chaves precisam virar. Algumas chaves precisam serem acionadas e trazer clareza para a mente da gente. Ok? Eu preciso deixar vocês sabedores disso. Então, vamos lá. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 6. Versículo de número 21. Eu citei constantemente, por várias vezes ao longo dessa nossa caminhada, na série de Vida Abundante, esse texto aqui. Então eu quero começar por ele novamente. Mateus, capítulo de número 6, versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Eu vou ler de novo. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ok? A ideia é nos conectar, ou para alguns reconectar, para outros conectar, com o coração de Deus, para que esse coração transborde através de nós, e que, consequentemente, a habilidade e a generosidade que vai fluir das nossas mãos, manifestem quem Deus é através de nós. Quando Paulo escreve, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e ele doutrina sobre a expressão de ofertar, ele está dizendo que o ato de ofertar é também uma manifestação do Evangelho de Cristo que funciona em nós. Né? Então, se alguém está me ouvindo aqui presencialmente ou pela internet e talvez tenha a ideia rápida, ligeira, de que eu só estou falando de oferta de dinheiro, é porque perdeu o início da série, que é muito mais abundante. Na verdade, o foco não é dinheiro. O foco é vida abundante e relacionamento com Deus, bíblico. Né? Então, se você perguntar para qualquer pessoa sensata, que desfruta hoje de vida abundante, se você chegar para alguém e dizer assim, sensata, que desfruta de vida abundante, transborda Deus através da sua generosidade, você identifica pessoas, e nós temos aqui na Abate muita gente assim. Nós temos muita gente com o coração transbordante de Deus, disponível, generoso. Quando nós lançamos os pastores no Nepal, quando nós lançamos os pastores no Nepal, que são os 8 pastores que nós assumimos no Nepal, nós temos um irmão só aqui, já paga os 8. Então, por causa desse ato de generosidade, eu já estou, porque é muito difícil a conexão com um projeto que eu preciso da Índia. Então, porque eu tenho uma pessoa só na igreja que sozinho faz isso, sem pedir para fazer, mas quando geralmente a contribuição vem e diz, para os pastores do Nepal. Pronto, está suprido. Então quer dizer que eu tenho um crédito a mais de ir mais longe. Porque se você tem essa habilidade de fluir, de transbordar, porque o coração de Deus está derramado. Então, qualquer pessoa sensata, que teme a Deus, que conseguiu estabilizar a sua vida financeiramente, se você perguntar para ele assim, como você conseguiu
se tornar essa pessoa generosa, abundante, que sempre tem e sempre está disposto a servir com generosidade. Estas pessoas, elas responderão 3 coisas, pelo menos. Primeiro, se você pergunta assim, como você se tornou tão generoso e abundante? Ela vai dizer assim, primeiro, resolvi minhas dívidas. Paguei minhas contas. Porque vai ser impossível você se tornar abundante e generoso devendo tudo que você ganha. E se organizar em dívidas também é do interesse de Deus, porque Deus sabe que quando a gente está endividado, a gente está amarrado, calado, preso, frustrado, e Deus sabe disso. Cabisbaixo. Como que você conseguiu se organizar e se tornar tão generoso? Não tenho dívidas. Se eu tenho investimentos programados. Estão organizados pela minha estrutura de finanças. Meu passo não é maior do que a minha perna. Percebe? Primeiro, organizado em dívidas. Segundo, como que você conseguiu se estabelecer, se estabilizar financeiramente e exercer tanta generosidade? Possivelmente ele vai dizer assim para você, eu parei, eu simplesmente abri mão, eu deixei, eu jamais quis ou jamais tentei outra vez manipular as pessoas por causa da minha miséria. Por quê? Porque a minha fonte não é as pessoas por causa da minha dor. A minha fonte é Deus. Amém. Aleluia. Os irmãos estão me entendendo? Eu estou falando de linguagem espiritual. Eu vou explicar, eu vou abrir isso para você entender. Como você se tornou tão próspero, tão estável, tão estabilizado, a ponto de você ser generoso, sempre pode contar com você. Primeiro, paguei minhas dívidas. Segundo, parei de manipular as pessoas por causa da minha dor. E terceiro, por causa disso, aprendi a exercer generosidade. Simples assim. Por quê? Porque a capacidade de exercer generosidade pela sua semeadura é a abundância de colheita. Então tudo está conectado. Não tenho condições de ajudar, não consigo ajudar minha igreja local, não consigo ajudar missões, mal consigo me ajudar, quanto menos tentar ajudar quem está precisando. Bom, então se você tem dificuldades em exercer generosidade, é bem provável que você está, infelizmente, escravo de algum ambiente de manipulação. Quer dizer que você está dependendo, quase que como miserável, que alguém tenha muita dó de você e lhe ajude. Porque você perdeu o foco de quem te ajuda de verdade. Isso é exercício de manipulação sobre as pessoas. É o cachorrinho que cai da mudança e fica com aquela cara triste, o rabinho debaixo da perna, para ver se alguém tem dó e dá um prato de comida, porque não tem ninguém por ele. E se você não estar atento, porque eu estou falando biblicamente sobre isso, eu vou expandir para você. Se você não se der conta, você entra num ciclo vicioso de dependência de que alguém sempre te deu alguma coisa. E a dependência e a fonte é sempre humana e nunca de Deus. Então, se você não consegue exercer generosidade, porque tudo que você tem é o limite, porque o ser humano vai sempre te dar limitado, mas Deus vai te dar abundante. Então, se você está sempre preso à fonte que é única e exclusivamente humana, isso também significa que você está endividado. Percebe? Então, é isso que nós estamos rompendo aqui. Primeiro, eu quero falar sobre sair das dívidas. Segundo, parar definitivamente de manipular as circunstâncias e as pessoas por uma atitude de comiseração. Terceiro, aprender a ser generoso e grato no primeiro gesto de favor de Deus liberado sobre você, para que o ciclo não volte como era antes. Para que o ciclo se encerre ali. Ok? Tudo bem aí? Quando eu falo sobre a solução das dívidas, resolvendo, saindo das dívidas, significa que existe um momento na sua vida que você tem que parar e decidir fazer a coisa certa. Abrir mão do impulso, começar a pensar com foco, razão, administração, papel na mão, caneta na mão, lápis, conta,
e ser minuciosa. Você já foi visitar um consultor financeiro no banco, pedir para que ele te ajude a avaliar a sua conta aqui na realidade americana, que quando você está nesse ambiente, nesse meeting com esse cara, você tem vontade de bater nele? Aí você chega e fala assim, não, é que o meu sonho é ter um dinheiro para dar entrada na minha primeira casa própria. Aí olha para você e diz assim, por que o mês tem 30 dias, por que você come no Dunkin' Donuts 200 vezes? E ele te irrita, porque ele pega cada valorzinho que você comeu no Dunkin' Donuts, ele faz uma conta, acha um valor, e ele diz para você, ajunta isso em 1 ano e meio ou 2, você compra a sua casa. Mas aí o espírito de manipulação e achar que a fonte que você precisa é o Dunkin' Donuts, faz com que você dê para ele tudo que você precisa. Você não se organiza para esperar 2 anos para comprar a sua casa. Como que eu começo a desenvolver um espírito abundante de generosidade? Começo a fazer a coisa certa. Quando meu filho se casou, agora em agosto, e alguém olha para a gente e pensa porque a gente pastoreia, irmãos, eu chego, irmãos, pastor de igreja, não fica rico. Se ficar, tem problema. Irmão, desculpa, eu respeito as megas igrejas, mas pastor milionário tem problema. Não faz sentido na minha cabeça. Não faz sentido na minha cabeça. Então, os meus filhos, que foram gerados no ambiente ministerial, e quando eu falo sobre os meus filhos, eu sou muito direto com eles, porque se eles não tivessem habilidade ministerial para nada, eles já passaram por isso em algumas outras ocasiões. Eu disse, cara, para de fazer isso. Não tem nada a ver com você isso aí. Só que eu tenho meus filhos completamente mergulhados no ambiente do altar. Eu tenho o Arthur, não precisa mandar ele orar. Ele nos constrange. A gente precisa levantar, nós levantamos 4h30 da manhã para começar as lives. Ele já está com o som alto, ele grita no quarto. Senhor, não me deixe sozinho. Nunca mandei fazer isso. Nós estamos preparando para ele uma formação ministerial para ele, num ambiente mais confortável, aqui a partir do Norte América. E ele falou assim, pai, é muito confortável. Me manda para um treinamento que eu corra risco. Eu falei, como é que é, meu filho? Sei lá, me manda para a África, para o Nepal, me joga naquele meio daqueles missionários. É muito confortável, aqui está tudo na mão. Eu falei, meu Deus do céu. Pai, eu quero pregar na rua, eu quero orar pelas pessoas, eu quero clamar de joelho nas esquinas. Então, vai consumindo eles. Mas eu reúno eles comigo e digo, a igreja não nos deixa rico. A igreja não nos deixa rico. A igreja não é uma companhia que você tem, que daí eu me projeto para construir mais 3 casas ao longo do ano e conseguir 1 milhão no ano. Pastor, não faz isso. Só que eu me organizo com o que eu tenho. E o meu filho precisava casar e eu não tinha condições de pagar. O casamento é muito caro. Só que nós tivemos a sorte de ter uma companhia que no período da pandemia parou de fazer casamento e quase foi lá embaixo. Olha como ele fez trabalho. Os caras estavam lá, ó. Foi nesse período que ele desejou casar. Então aquilo que custaria um rio de dinheiro saiu por 10% do valor e nós parcelamos em 8 vezes. 8 vezes. Parecia que eu estava no Brasil. Aí fui no banco fazer uma consultoria financeira, o cara desceu a lenha. Tira essa churrasco, tira não sei o quê, tira... Cara, mas é uma vez por mês. O senhor quer pagar o casamento do seu filho ou quer ficar comendo uma vez por mês? Vocês já foram? Quem já foi nessa consultoria do banco? Cara, é horrível. Você tem vontade de bater no gerente. Parece demais, mas ele te prova que se você disciplinar, em pouco tempo, você muda o quadro. Você paga uma determinada dívida. Você resolve uma situação. E eu vinha mantendo, toda semana eu salvo um dinheiro, porque eu quero comprar a minha primeira casa. Eu moro numa casa alugada pela igreja, vou comprar a minha primeira casa aqui. Então, toda semana eu salvo um dinheiro, há 2 anos e meio eu estou fazendo isso. Aí, quando eu vi o valor do casamento, e eu falei que eu não posso pagar, tá difícil, aí o cara falou, peraí, não mexe mais na sua poupança, a partir de agora, fez a conta, dividiu por semana, separa esse dinheiro, não mexe aqui, não compra mais nada, quando o senhor chegar no casamento do seu filho, ele está pago. Cara, eu fiz direitinho. E paguei o casamento. E não mexi no dinheiro da poupança. E está lá esperando a próxima casa. Então, existem algumas coisas. Pastor, não tenho, pastor, não posso, pastor, não consigo. Uma coisa é você chegar, criar uma necessidade,
de momento, porque é uma adaptação que você faz. Todos aqui que hoje estão bem, aqueles que se sentem mal e não tão bem acolhidos e não tão bem financeiramente supridos, todos os que estão relativamente bem aqui, pergunta para eles, a chegada foi igual. Foi igual. Bateu cabeça, pediu casa emprestado, a família ficou chateada, sai daqui pelo amor de Deus, que eu te dei por 3 meses, você está aqui há 1 ano. Procura um canto e entra em desespero, e vai para um trabalho e não aguenta, e vai para a construção e não suporta, e vai para o clean e não dá conta, e não tem força. Aqui é uma terra de imigrantes, é muito desafiadora, mas tem muita gente aqui que já rompeu. Passou por isso, passou por cozinha, passou por banheiro, limpou chão, fez um monte de coisa, aprendeu o serviço, foi trabalhar na mão de obra lá da construção como um auxiliar do orelha seca, mas aprendeu, se desenvolveu, aprendeu a linguagem, abriu a companhia, gera funcionários, aprendeu a falar e vai sobrevivendo. Só que nós precisamos nos organizar para fazer a coisa certa. E Deus tem interesse de nos abençoar para fazermos a coisa certa. Então, por exemplo, vamos fazer a coisa certa. Você tem um projeto? Para quanto tempo é esse projeto? Para quanto tempo é esse plano? O que você realmente está disposto a fazer para que daqui 1 ano, para que daqui 2 anos, para que daqui 3 anos, você tenha o quê? O suficiente para uma entrada? A primeira casa é facilitado. Você precisa reorganizar o seu crédito. E eu sou muito metódico, porque a ministração de hoje é muito prática. Eu gosto de cozinhar, mas eu sou metódico com a receita. Eu acredito tanto na receita. Eu acredito naquilo, que quando eu estou fazendo alguma coisa, e a Vivi chega e diz, eu colocaria um pouquinho mais. Não mexe. Tem uma receita. É por uma razão que tem uma receita. Porque se uma coisa pode ser feita, qualquer um pode fazer. Fala essa frase comigo. Se uma coisa pode ser feita, qualquer um pode fazer. Só que ela sabe, porque ela faz sem receita e faz muito melhor. Só que é o meu mundo. Não toque. Não põe a mão. Eu vou fazer. E eu faço, eu gosto de receita. Eu não tinha crédito. O crédito estava ruim. 640, 620. Aí o consultor chegou, tá ruim? Ruim? Mas você não deixou eu terminar de falar, né? É, rapaz. Zombando da minha pequenez, quero ver se vai dar glória o que eu vou falar agora. Agora. O consultor chegou e falou assim, abre linhas de crédito. Contrate cartões de crédito. Abra 2 ou 3. Só que não gaste mais do que 20% a 25%, no máximo 30% de cada cartão. A hora que o senhor gastar o cartão, dali 2, 3 dias, pague ele. Esnobe na cara do banco, diga, eu estou só usando porque eu estou sem tempo, mas não preciso de vocês. Abri 3. Cartões que eu nem achei que eu tinha direito daqueles cartões. Só que rigorosamente eu não passo de 20% de cada um deles. 60 dias. O crédito é 798. Fala alguma coisa, irmão. R$798. O que eu fiz? Apliquei para a compra da casa. Pré-aprovado. Sem avalista, nem conserto, nem ninguém para pagar nada. Eu vou comprar sozinho a casa. Tem 3 anos que eu estou esperando para comprar a minha primeira casa aqui. 3 anos. Faça a coisa certa. Primeiro, pare de comprar aquilo que realmente não seja sua necessidade real. Pare de comprar aquilo que não é a sua necessidade real. Segundo, é bom ter um tempo com a família? É bom ter um tempo com a família. Reúna a família e diga o que nós vamos fazer nos próximos 2 anos. 1 ano, 2 anos. Ok. Então a gente vai começar a sair para comer no máximo na área de casa. Porque esse valor de restaurante nos próximos 2 anos a gente segura. Para de comer em restaurante se você não pode. Coisa simples, pague as suas dívidas. Deixe de comprar roupas novas e caras e de ostentar se você não precisa. Simples, precisa pagar essas dívidas. É preciso escolher a praticidade, é preciso decidir que não é tempo de luxo se você tem dívidas. Quando o Senhor nos deu a nossa casa, eu tenho uma boa casa no Brasil.
É o que eu tenho saudade. Eu tenho saudade da minha casa, da minha sogra, do meu sogro e da minha mãe. É a única coisa que eu tenho saudade por isso. Se eu pudesse arrancar a minha casa, sabe a casa do sonho? Em um condomínio residencial fechado, que só tem 60 casas, porque os condomínios residenciais têm 200 casas, 150 casas. O nosso só tem 60 casas. 60 casas, 800 metros quadrados, piscina no fundo, com cascata, sauna debaixo da cascata. Eu saía da sauna e mergulhava na piscina. Eu morro de saudade da minha casa. Quando eu vim morar no Norte América, Deus me provou tanto que eu fui morar num apartamento que era desse tamanho. Quando meu sogro veio me visitar no Canadá, que ele entrou no apartamento, e meu sogro é nordestino, daquele bem bruto, ele olhou para o apartamento e falou assim: você deixou aquela casa para morar nesse puleiro? Nesse puleiro? Ah, Deus deve ter alguma coisa muito grande na sua vida, porque não faz sentido o que você está fazendo. Porque quando nós terminamos de construir a casa, nós moramos 4 anos e viemos embora para cá. Porque nunca fomos apegados a coisas financeiras. Não tinha casa. Morávamos, minha esposa deu aula pela prefeitura, ela é professora, psicopedagoga, deu aula 12 anos. Aí nós morávamos numa casinha cedida pela Itaipu, lá de Foz do Iguaçu. E essa casa, outro dia eu conto a luta para ter essa casa, mas essa casa era uma casa cedida. A Itaipu tem Vila A, Vila B e Vila C. A Vila C está junto da usina, é onde os operários mais brutos moravam. A Vila B, até hoje, os diretores, os CEOs moram lá. E a Vila A eram os técnicos. Depois que a usina terminou, a Vila A se tornou moradia para funcionários públicos, federais, né, municipais, então polícia militar, polícia civil, enfim, moravam ali. Nós conseguimos essa casa, uma casa ruim. Mas ruim. Mas o lugar era tão legal, chovia mais dentro do que fora. Mas era num terreninho tão legal, e lá as casas foram construídas como olha que coisa, que ironia, parecia uma vila americana. Tudo aberto, não tinha muro. Então era charmoso o lugar. E a gente esperava comprar aquilo ali por 10 mil reais. Não, nós vamos comprar. Aí nós pagávamos 187 reais por mês para morar naquela casa, que era só para cuidar dela. Um dia convidei um pastor, um amigo, que também foi um dos meus mentores, um homem tremendo. Convidei ele para vir ministrar no culto do obreiro que eu fazia lá na sede de Foz. Falei: pastor, vamos lá em casa, para o senhor tomar um café. Quando eu cheguei na frente da minha casa, ele não desceu do carro. Ele falou: não vou descer. Por quê, pastor? Porque essa não é a sua casa. Um dia eu desço, mas quando for a sua casa. Esse homem está doido. Falei: mas minha esposa fez um café. Ele falou: aonde é a avenida principal desse bairro? Eu falei: tá, então vamos lá na avenida. Peguei o carro, desorientado, falei: esse homem está doido. Cheguei na avenida. Quando eu passei pela avenida, ele viu um apartamento, ele viu uma cobertura num prédio, um por andar. Ele viu a cobertura e falou assim: para aqui, aquela cobertura está para alugar. Liga naquele telefone e pede se eles liberam a chave. Eu fui atrás da chave. Quando eu abri a cobertura, 4 suítes, tudo com banheiro, sendo uma completa com banheiro, uma casa enorme, um fundo enorme, uma cobertura com churrasqueira no fundo e tal. Eu pagava 187 reais. Aquela cobertura era 1.200 reais. Aí ele entrou e falou assim: é aqui que você vai morar. Você vai morar aqui e daqui vai construir sua casa. Eu disse: pastor, você não está entendendo. Eu pago 187 naquela casa. Não é aqui que você vai morar. Você não pode sair de A para D. Você tem que sair de A para B, para C, para D, para E, para F. Você precisa transicionar. O senhor quer transicionar a sua vida. Eu falei: pastor, e ele disse... Aí ele me disse algo que marcou em mim. Coloque a sua família em segurança. E abrigue eles em paz. Deus tem compromisso com o homem que cuida da sua casa. Falei: pastor, como é? Dá um jeito. Fui para casa, falei para a Vivi: corta isso, corta aquilo, corta isso, corta aquilo, corta isso. Fui um pouquinho, aí mais um congresso, 2 congressos, mais um congresso, 2 congressos. Como é que vai dar? Porque eu só pregava e cuidava da igreja. Resumindo, enxugamos tudo para viver de vento e luz para entrar nessa cobertura. Quando eu entrei nessa cobertura, no primeiro congresso que eu saí para pregar, no primeiro dia do congresso, eu paguei o aluguel de um mês. Com a oferta,
Perdão, com os materiais, porque eu sempre vendi muito material no Brasil. No Brasil eu tenho 7 livros publicados, fora os DVDs dos congressos. Então eu vendia muito. E o pastor, Deus tomou, o pastor disse assim, Deus vai quintuplicar tudo na sua vida. Porque Ele tem propósito para isso. E tal, beleza. Irmãos, resumindo, entramos naquele apartamento, Deus quintuplicou. A partir daquele apartamento, o pastor Luiz Antônio morre no acidente da TAM, quando cai o avião lá em Congonhas, ele está no acidente. Quando ele morre, lamentavelmente, ele não deixou nada para a família. Não havia casa, não havia nada. São coisas muito pessoais dele, enfim. Aquilo me chamou a atenção, dizendo, se fosse eu, porque eu vivia na estrada. Minha esposa não tinha nada. Então, o que eu vou fazer? Na parte de baixo, da onde eu morava, do prédio, tinha uma imobiliária. Fui lá e chequei. Aí nós soubemos de um condomínio que estava abrindo. Fui lá naquele condomínio, quase não tinha casa. Escolhemos um terreno. Quando eu vi o terreno, falei, isso aqui que eu quero. Valor do terreno na época, R$52 mil na época. Hoje, só o terreno onde está a casa, vale R$950 mil. O terreno. A casa avaliada aproximadamente R$2 milhões e paga. Você entende porque eu tenho vontade de trazer ela para cá? Mas são herança dos filhos. É a casa, mas não tinha esse valor não. Foi do zero, pedrinha por pedrinha. Fui lá na imobiliária e falou assim, eu quero esse terreno. Quanto custa? R$52 mil. Como é que faz? 30% de entrada. Teve assim 15 mil. Ok. Tá. Eu tenho uma contraproposta. Qual é a proposta? Eu pago 50 mil em 30 vezes. Divide os 50 mil em 30 vezes. Eu dou uma parcela de entrada, mas preciso que você me espere um cheque de pelo menos uns 20 dias. Porque eu não tenho dinheiro. Aí ele falou assim, o cara entrou em choque. Falou, não posso resolver isso, porque a nossa sede não é aqui. Onde é que é a sua sede? Onde é que é a sua base? É Curitiba. Quem é o seu responsável? Tem um gerente. Liga para ele. Só pergunta. Liga para ele, pergunta. E ele perguntou, ligou. Quando atendeu, ele falou, tem um senhor aqui querendo comprar o terreno, mas eu não sei, mas ele pediu, está insistindo para eu ligar. Hã? Como é que é o nome do senhor mesmo? Diga para ele que é o pastor Benhur, aqui de Foz do Iguaçu. Aí, ele é um pastor, aqui o pastor Benhur. Aí o cara do telefone de Curitiba, pergunta se é Benhur Lopes. O senhor é o pastor Benhur Lopes? Eu falei, sou eu. O chefe quer falar com o senhor. Peguei o telefone, o chefe era filho de um pastor amigo lá de Curitiba. Ô pastor Benhur, tudo bem? Tá de boa, pode comprar o terreno aí. Pode comprar. Resultado, em 10 meses. Em 10 meses a partir do terreno. O terreno era para 30 meses. Em 10 meses. Terminamos a casa. Quitamos a casa. Paguei o terreno. Vivemos 3 anos e 10 meses. E vim embora para o Canadá. Durante todo o período da construção, de 10 meses, eu me lembro que nós não comprávamos mais nada. O Arthur orava, mãe, só não pode crescer o meu pé, porque esse sapato não serve mais. A roupinha dos bichinhos, eles iam ficando assim. Mãe, não serve mais. Serve, tá lindo. Dobra aqui, ó. Dobra aqui. Não precisa apertar, solta aí. Dobra. Nós vimos nisso há tempo. Quando a casa começou, acirramos. Precisa começar a fazer o que é certo. Para agora por um tempo e determina quanto você precisa, o que você precisa, até onde você precisa, aonde você quer chegar. Coloque isso no papel, reúna a família e diga, nós vamos começar assim. Quanto tempo? 1 ano? 2 anos? Tem 3 anos. 3 anos. Guardando, juntando, guardando, juntando, guardando, juntando. Para poder comprar a primeira casa. O pessoal até dá risada, né? O pessoal, pastor, o senhor não troca esse tênis nunca? Chesley me deu esse tênis no meu aniversário, tem 2 anos. Vai por 3º, ó que sapato bom, gente. Fiz batismo, entrei em piscina, a sola não desgasta. Que rapaz, isso aqui é... Nossa, Chesley, aguenta mais uns 2 anos, ó que acabar eu te aviso. Chesley me deu. Cara, cada um é cada um.
Eu estou em Campinas para pregar e sai uma mulher de uma loja cheia de sacolas. Cada um pega a sua lição, não tenho nada contra. Se você tiver, amém. E vem um andarilho pela rua. Todo sujo. Aí a mulher sai com a sacola. Aí ele passa, é tipo assim, ela está saindo, ele está indo, eu estou vindo de lá para cá na calçada, aí ele faz assim. Para que tanto sapato se só tem 2 pés? Eu falei, esse homem é um filósofo. É um pensador da vida. É um pensador da vida. Irmão, se você me disser que esse sapato vai me aguentar o resto da vida, eu vou usar ele o resto da vida. Porque são prioridades que eu tenho. São coisas que eu tenho focada. Então, pensa, para onde você vai? A partir do momento que você se organiza e as suas dívidas estão resolvidas, o próximo passo é romper com o espírito de dependência, com o espírito de mediocridade, com o espírito de comiseração, com o espírito de manipulação sobre a circunstância. Então eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Não importa quanto tempo leve, se vai levar 1 ano, se vai levar 2 anos, você precisa colocar no papel. Estas dívidas serão resolvidas. Estas dívidas serão sanadas. O problema é que tem muita gente que até se organiza e diz, eu preciso pagar essas contas, eu preciso resolver essas dívidas. Mas o seu estilo de vida fala outra coisa. Então é preciso se disciplinar por algum tempo, até que as coisas se organizem, até que as coisas se voltem para o lugar. E isso é uma verdade. É uma coisa forte. Como que você identifica uma pessoa que venceu e o espírito de generosidade flui nele? Ele não tem só para ele. Ele tem para ele e tem para exercer a generosidade sobre quem precisa. E esse é um estilo de vida que Deus deu para aqueles que dependem, para aqueles que entendem, que sabem que o nosso coração é o coração do transbordar de Deus. Pastor, eu gostaria muito de ser generoso, eu gostaria muito de fazer um pouco mais. Para ser sincero, para você ser generoso e fazer um pouco mais, você tem que ter um pouco mais. Não basta só ter vontade de ter um pouco mais. E não fazer a coisa certa para que isso aconteça na sua vida. E há um interesse de Deus em que você tenha sim. Porque Ele sabe que se o seu coração, teoricamente, tem disponibilidade e generosidade, Ele sonda os nossos corações. Aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Ele sonda isso. Então, quer dizer, Ele sabe, Ele tem interesse. Então, uma das primeiras maneiras para fazer com que as dívidas se resolvam, para que você tenha disposição em ajudar e ser generoso em tudo, é pagá-las. E existe uma regra bem interessante. Se você tem 10 contas para pagar, você tem 10 contas diferentes. E as pessoas têm a ideia do seguinte, cada mês paga um pouquinho, né? Se cada mês você pagar um pouquinho, você continua com 10 dívidas diferentes. Então você precisa determinar se em 1 mês ou em 2 meses você finaliza uma. Porque no próximo mês você só tem 9. No outro mês você paga uma integralmente. E você então só vai ter 8. Pagar todo mês um pouquinho é uma ilusão, porque você vai continuar com as mesmas dívidas todo mês um pouquinho. Então, fazer a coisa certa e se organizando da forma certa. Sabe o que é mais poderoso? Porque isso é espiritual, sim. Isso é espiritual, sim. Se organizar e se preocupar em pagar suas contas, em pagar suas dívidas, em se livrar de pendências que te sufocam, ela é espiritual. Por quê? Porque você nunca estará sozinho nisso. Quando você determinar, Senhor, a partir de agora, eu estou me reorganizando financeiramente, administrativamente, as minhas contas serão resolvidas. Nos próximos 2 anos, será essa a minha disciplina em resolver esse problema. Você vai desfrutar da companhia de Deus nesse tempo.
Porque Deus tem muito interesse que você viva a vida abundante, para que as pessoas e as circunstâncias parem de olhar para você e dizer assim: o irmão está servindo, deu certo, porque está arrebentadinho, né? Tá bem quebradinho, né? Está servindo, deu certo, aquele da prata, do ouro, que provê, que dá condições. Eu não estou falando de multimilionários, mas de gente que tem um mínimo de organização para a cada período levar a família para um descanso, descansar com a família, com a esposa, desfrutar daquilo que Deus te deu, dizer: esse é o ambiente do Éden que eu construí junto de Deus. O que está acontecendo? Então, Deus tem interesse que essa abundância apareça através da nossa vida. Então, quando você decide se organizar para sanar dívidas e se livrar do espírito que opera sobre essa necessidade de que você precisa sempre de um humano, de um ser humano para resolver seus problemas, você acha que Deus não pode? Poxa, aquele irmão tem tanto dinheiro, cara. Trocou de carro de novo, trocou de casa de novo. Não trocou de casa não, é a 4ª casa que ele compra. Rapaz, se ele pelo menos olhasse para mim, desse um continho, cara, né? Olha o espírito de dependência humana. Você acha que Deus, na sua soberania, não podia tocar alguém muito mais resolvido financeiramente e te dar tudo que você precisa? E por que Deus não tocou? Porque Deus não quer tocá-lo. Deus não quer tocá-lo. Deus poderia tocá-lo. Deus simplesmente poderia tocar, não podia? Levantar alguém, aparecer do nada e está aqui sua oferta para você. Poxa, onde já se viu, tem tanto dinheiro, mas nem para dar uma olhadinha aqui do meu lado. Aí você vai lá, coloca no envelopinho com muito custo, $1, $5, $10, o camarada pega do bolso, tira $5, $2.000, pá, aleluia. Aí você diz: se fosse meu, pá. Oh, Senhor, toca nele, toca nele, toca nele, toca nele, toca nele, toca nele, toca nele. E ele vai embora feliz da vida e não te toca. Você está preparado para algo forte? Você sabia que toda pessoa que transborda em generosidade e favor de Deus, ele recebe no pacote discernimento para saber todas as pessoas que estão com interesse no que ele tem? Está junto no pacote do espírito da generosidade. Nós temos um amigo multimilionário no Brasil, um fazendeiro, seu Luiz. E aí ele, muito rico, fazenda com lotes de gado, ele divide por setores, 120 mil cabeças. Eu vim embarcar em carreta, Vinícius. Eu nunca tinha visto. Eu vi aqueles 608, com aqueles barzinhos marcos, 608. Eu nunca vi embarcar em carreta de 2 andares. Nós vimos lá. Carreta de 2 andares, embarcou 60 mil boi e vendeu para o frigorífico da Parmalat na época. Friboi, as carretas esperando assim. E ele simples, rapaz. Aquele chinelinho de dedo, camisa de vereador. E ele dizia: nossa, seu Luiz, o senhor é muito simples. Ele fala: prosperidade é tímida, se ostentar, vai embora. Prosperidade é tímida, se ostentar, vai embora. Piloto de avião, a única fazenda de pista asfaltada, o primeiro avião que o Ben voou, que o meu filho Ben tem quase 200 horas de monomotor e engenharia mecânica. Ele voou, ele estava voando no Canadá. O primeiro avião que o Ben voou foi dele, seu Luiz. Aí o seu Luiz um dia rindo, falou: rapaz, um dia eu estava aqui, apareceu um missiorilho. O que é missiorilho, seu Luiz? É a mistura de missionário com adarilho. Chegou aqui para mim, quando viu minha caminhonete, ele tinha acabado de comprar uma Hilux, preta, coisa mais linda. Diz que o missionário apareceu lá e falou assim: rapaz, ainda essa noite eu tive um sonho que Deus me dava uma Hilux prata. E o seu Luiz: rapaz, que pena, é preta, senão eu te dava. A pessoa potencialmente próspera e com um coração generoso, porque transborda Deus e vontade, ele tem no pacote o discernimento de saber que alguém está abusando dele. E ele não vai estender a mão. Assim como ele tem o discernimento de chegar no ambiente e dizer assim: cara, eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus me tocou. Está aqui uma oferta para você. Deus te abençoe. Não sei nem se você está precisando, mas uma coisa que me tocou está aí para você. Simplesmente é o coração da generosidade. Pastor, que vontade de fazer isso. Para fazer, precisa ter. Precisa ter em condição. Deus, pela palavra que eu leio e coisas que saem dos lábios de Jesus, está pronto. Ele está disposto, disponível para nos ajudar. A partir do momento que a gente decide dar um passo de se reorganizar financeiramente, Deus tem disposição em seguir com a gente. Ele sabe que quando a gente se livrar desse ambiente de atraso e frustração e decepção financeira,
nosso coração vai transbordar em generosidade. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é: a gente realmente está disposto a levar a sério as questões que dizem respeito a obedecer a Deus para que a vida abundante apareça em nós, flua através de nós? Isso é muito particular de cada um, mas Deus está nos chamando a atenção nesses dias. Eu entendo para onde a gente está indo. Deus me colocou num ambiente. Você já esteve em algum lugar que você olhou e disse assim: um dia eu vou me tornar isso. Um dia eu vou me tornar isso. Eu vou abrir uma companhia melhor e mais excelente. E vou prestar um serviço diferenciado. Eu vou fazer isso aqui. Isso queima dentro de você e você sabe o potencial que você tem. Pois Deus nos levou num ambiente na semana passada que quando eu entrei no lugar, literalmente eu estava entrando aqui no futuro. Eu estava entrando na aba Church Marlboro no futuro. Eu entrei, eu disse: eu já estive nesse lugar. Como que você já esteve nesse lugar? É o lugar que nós vamos construir. De repente Deus toma um profeta lá da arquibancada, vem até onde a gente está, fala uma série de senhas muito pessoais, mas entre elas ele diz assim: olhe aonde eu te trouxe, veja os detalhes. Lembra que eu preguei aqui sobre os detalhes do tabernáculo? Olhe os detalhes, veja o ambiente que eu vou te colocar, veja o ambiente onde eu quero te colocar, ouça. De repente o pastor levanta e diz assim: olha, acabamos de implantar uma igreja em Washington, esse é o prédio. Para resolver a dívida, 3,5 milhões. Se você sentir, por favor, pode fazer a sua contribuição. E o louvor entra, igualzinho a gente. Não bate em dinheiro, não bate em oferta. Muito obrigado. Se você puder, está aí a generosidade. Final do culto, prédio pago, 3,5 milhões. Prédio pago num culto. Aí eu entrei em crise, eu falei: Senhor, é a igreja americana. Os caras são dono do país. Aqui deve ser tudo dono das principais companhias dessa região. Está na cara dele, não é possível. O senhor pode fazer isso um dia por uma igreja de imigrantes, que todo dia chega gente recomeçando, e para esse camarada conseguir ter suficiência financeira vai levar de 3 a 5 anos, se ele for caprichoso, porque se ele for preguiçoso, é 10 anos do mesmo jeito. Porque, meu irmão, você sai de Sodoma, mas se Sodoma não sair da sua vida, meu amado, você pode sair da miséria, mas se a miséria não sair do seu coração, não tem quem te ajude. Não tem quem te ajude. Eu sempre conto a história de um amigo que eu tenho, e a gente cresce, porque você espera que todo mundo se desenvolva e cresça, e você saia de um patamar e vai para o outro e vai crescendo. E voltei na casa desse rapaz algum tempo atrás para visitar ele. Rapaz, uma confusão, metade da parede era de madeira, a outra metade era de concreto. E aí quando eu entrei, ele falou assim: e aí, senta aqui. Senta aqui, puxou uma cadeira de lata da Skol, daquela de bar, senta aí raspada. Eu falei: meu Deus, uma cadeira de lata da Skol. Não, eu só preciso no banheiro lavar a mão. Quando eu fui no banheiro lavar a mão, a porta do guarda-roupa dele, ao contrário, fechava o banheiro. Com aquela tira que enroscava num prego, assim, para poder fechar a porta. E quando eu fui lavar a mão, o sabonete era multicolorido, porque o resto de cada um ia emendando um do outro, para ver se aguentava. Aquele shampoo Colorama, com um dedo de shampoo, 5 de água. Cadê sua esposa também? A irmã veio de lá para cá. Você está bem, cara? Você está precisando de alguma coisa? Você está conseguindo trabalhar? Você está tudo bem aí? Cara, parou no tempo. Parou. Não se envolveu, não se responsabilizou. Deu um passo maior do que a perna. Cara, faça a coisa certa. Volta um para trás. Vende essa coisa que você não pode pagar e compra menor. Resolve o problema da dívida, aguarda e se reorganiza e programa. Daqui 2 anos eu vou dar o passo que eu posso dar. Sai da miséria. Sai desse ambiente, sai desse espírito de miséria. É do interesse de Deus. Vocês lembram quando eu preguei sobre Mateus 21, que eu falei sobre o pai de família que plantou uma vinha e do lado colocou um lagar? Uma vinha e um lagar. Duas opções. Ou você fica colhendo uva e vendendo a caixa por $10, ou você pega a uva, põe no lagar, pisa nela, faz um vinho, vende a garrafa por 150. Por que tem um lagar e uma... Porque ele está dizendo que você tem opções. Por que você tem opções? A parábola de Jesus diz: eu te arrendei. Por que Deus tem interesse que você prospere? Porque o que você carrega nas mãos pertence a Ele primeiro.
Então, se você está falindo com o que é dele, lembra quando eu falei sobre a questão do básico? Que só o básico. Lembra quando eu ministrei sobre os talentos? E aquele que recebeu um, devolveu só um. E o Senhor disse assim: cara, você só trouxe de volta o que me pertence. Você não fez nada por isso. Nada por isso. Você só está me devolvendo o ar que eu te dei. Você só está respirando. Você não tem feito nada por isso. Você só está respirando. Então pega essa capacidade de respirar, estuda, aprenda, cresça, leia, foque, pesquise, se relacione, seja agradável, conquiste o seu ambiente, conquiste as pessoas que estão perto de você. Nós temos histórias de irmãos aqui, temos N histórias de irmãos aqui que trabalhavam em canteiro de obra, fazendo a função de supervisor sem ser supervisor. Todo mundo sumia da obra, ficava lá o irmão igual um doido, desligando máquina ligada, porque tem uma comunidadezinha de gente suja aí para trabalhar, irmãos. Varria os setores de trabalho, desligava as máquinas, enrolava os cabos, ajustava os capacetes, checava as portas. Um dia o dono da companhia falou assim: cara, você não quer ser meu supervisor? Por quê? Porque você já é, sem ser. Está tudo jogado, você deixa todo limpo. No outro dia de manhã chegava primeiro do que todo mundo. Pronto, meu supervisor. Trabalhou como supervisor, aprendeu a fluir em inglês, espanhol, percebeu que havia uma ação ilegal entre um certo grupo de pessoas pela facilidade de entender o idioma, protegeu a companhia pegou ele, levou para o escritório. Vem trabalhar com a gente na administração fechada. Tá, mas que hora que eu chego? 4h30 ou 5? Não. É administração fechada, você chega às 10. Ele chegou de colete e botina. Não. Sapato, boa, de leve. Aí quando chegou na mesa dele, tinha um cafezinho do Starbucks, ó. Toma esse café aí. Ele falou: cara, trabalhou 3 meses. Ele falou assim: eu não consigo me ambientar aqui nesse lugar. Eu gosto do ambiente da obra. Eu falei: não acredito que você vai voltar para a obra. Não, deixa eu voltar para a obra. Eu gosto do ambiente da obra. O irmão voltou para o ambiente da obra. Alguns dias trabalhando no ambiente da obra, a outra companhia concorrente maior contratou ele para um cargo ainda maior. Porque um falou para o outro dizendo: cara, eu tenho um funcionário ali que é um coringa para mim. O cara fala todos os idiomas, todo mundo tem autoridade sobre ele, eu não sei o que ele carrega. E os irmãos que na pandemia ficaram sem emprego e começaram a trabalhar com delivery. E chegou para fazer uma entrega de delivery, o dono da companhia falou assim: cara, se você trabalhar para mim, igual você cuida desse alimento, igual você cuida desse delivery, falou: então me dá uma oportunidade. Então vem trabalhar comigo. Pela fé, o irmão se organizou, foi lá e comprou uma van. Quando ele chegou para o trabalho, o dono da companhia falou assim: abre a van. Encheu a van com as máquinas que ele precisava para trabalhar. Se uma coisa pode ser feita, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. E eu termino dizendo: vocês estão aí, gente? Se arrependeu ou valeu a pena? Isso aqui é um papo de organização. Sua família vai agradecer, sua esposa vai agradecer, seus filhos vão te agradecer, eles vão te agradecer. E por último, pague suas dívidas. Pare de viver no espírito de dependência e de manipulação sobre as pessoas, achando que é o tempo todo, é pedido de ajuda recorrente o tempo todo, é posicionamento de autocomiseração. Tem gente que vem de uma relação abusiva e continua nas mãos do abusador, porque acha que ele é a única fonte de recurso. A fonte que nós precisamos é de Deus. Quem é a nossa fonte real de provisão? A quem nós estamos pedindo socorro de verdade? E eu termino dizendo: primeiro, se organize e faça o certo, pague as suas dívidas. Segundo, pare com o espírito de autocomiseração, miséria e manipulação. Pare de manipular essas pessoas com cara triste. Pare de manipular as pessoas perto de você com cara triste. Como é que tá, meu irmão? Tá tudo bem, querido. Não tem sido fácil os dias, mas até que nos ajudou o Senhor.
Até que nos ajudou o Senhor. Se o irmão pudesse fazer um favorzinho, de repente, nos enviar um dinheirinho. Quem é o teu real provedor? Será que Deus não pode tocar nele para te dar uma oferta? Será que Deus não pode? Será que Deus pode? Por que Deus não toca? Porque não quer. Alguma coisa nós temos que aprender. Alguma coisa nós temos que aprender. E eu não estou dizendo como um super-herói. Eu já estive em situações em que eu vi pessoas dizendo: cara, se ele resolvesse me dar 1% disso, eu resolvia meu problema hoje. E nunca me deu. Gente, eu tenho amigos multimilionários. Eu nunca pedi 1 centavo. 1 centavo. Comiam comigo, bebiam comigo, descansavam na minha casa, desfrutavam de um bom relacionamento e passando o vale. O vale. Nunca souberam. Nunca souberam. E por último, a partir do momento que você vence as dívidas, e a partir do momento que você vence a atitude de manipulação de pessoas com a sua necessidade de chamar atenção pela sua dor, porque Deus é a sua fonte, a partir desse instante aqui, responda com expressão de generosidade imediata, assim que o Senhor te livrar. Responda para que o ciclo se encerre. Mateus capítulo 18, versículo 23. Por isso o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, o equivalente hoje a 10 milhões de dólares. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos conservos que lhe devia 100 dinheiros, o equivalente a 15 mil dólares. 100 dinheiros. E lançando a mão sobre ele, dizendo: me paga tudo que você deve. Então o conservo prostrou-se aos seus pés, rogou, dizendo: seja generoso comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis ouvir, antes foi e lançou na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando à sua presença, disse: servo mau, resolvi seus problemas, perdoei sua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu prontamente e igualmente usar de mesma compaixão do teu conservo, como tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. E assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Isto fala de resposta imediata no primeiro ambiente, no primeiro instante em que Deus te livrar da frustração e da vergonha. Qual é o primeiro ato? Qual é o primeiro ato? Irmão, é normal. É normal, as pessoas chegam pedindo socorro. Pastor, nos ajude, nos socorre. Abre porta de casa, aparece carro emprestado e até dado, aparece cama, colchão, comida, aparece porta de trabalho. Quando chega na mão, a pessoa some por 1 ano. Quando aperta, volta de novo. E o exercício da generosidade nunca vem, e do vale de vergonha nunca sai. Na primeira oportunidade, fecha o ciclo da miséria. O Senhor te encheu as mãos, exerça a sua generosidade e obedeça ao Senhor. Fica de pé comigo. A igreja é um ambiente muito comum para isso. A gente vê todo dia as pessoas clamando por socorro. No primeiro ambiente gesto de prosperidade e graça, que eles poderiam fechar o ciclo, eles somem. E a primeira oferta de gratidão que poderia ser deixada aqui, manda para o Brasil, ou manda para terceiros, ou manda para qualquer outro lugar, e nunca aparece para agradecer. E o Senhor está dizendo: mal, muito mal.
te deu uma casa, te acolheu, te abraçou, te cobriu espiritualmente, orou por você, ministrou sobre a sua vida, e o seu coração se ausentou daqui quando você devia ter só um gesto de gratidão. Só um, para fechar o ciclo. Para fechar o ciclo. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. O Senhor está quebrando aqui correntes de vergonha, correntes de frustração. Deus tem interesse, Deus conhece o seu coração, Ele não quer te deixar envergonhado. Não é vontade de Deus que você fique envergonhado, não é vontade de Deus que você fique com o espírito de mendigância, de implorar todo mundo. Deus está vendo, Deus não se agrada, Ele é teu Pai, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono do tudo, Ele é dono de tudo, mas Ele conhece seu coração. E Ele te trouxe aqui, pastor, eu já saí de um vale e parece que eu cheguei num vale ainda maior. É porque o vale nos acompanha enquanto o coração não muda. E Deus conhece o trato com a esposa, conhece o trato com os filhos, conhece o trato, meu Deus do céu, Deus está vendo a forma com que as coisas estão sendo administradas no pouco. Então se Ele te encheu muito e te encher as mãos, o que você vai fazer? Você vai abandonar essa casa, você vai abandonar essa mulher, você vai chutar as pessoas. Ele precisa tratar o seu coração, Ele precisa curar o seu coração, para você não abandonar seus filhos, sua casa, sua família, suas coisas e as pessoas que acreditam em você. Ele conhece o seu coração, gente. Pastor, por que comigo não dá? Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí que precisa ser confessada, deixada, humilhada, entregue no altar, que deva começar a ser feita a coisa certa nisso. O Senhor sabe, e Ele te trouxe em um ambiente de restauração, de reconciliação, de cura. Então eu vou dizer de novo, Deus sabe da sua dor e Ele não te quer envergonhado. 2022 será um ano extraordinário. Deus vai encher as suas mãos e com honra Ele vai te fazer generoso e abundante, e vai te dar discernimento, e através das suas mãos que vai sair o socorro de muita gente, não porque te manipularam, mas porque o teu coração, que é grande, viu aonde Deus precisava se revelar, e Deus vai se revelar através de você. Aleluia! Eu vejo pela fé nesta noite mãos cheias, eu vejo mãos abundantes. O Espírito Santo me faz entender que aqui hoje, esta noite, corações generosos vieram para ouvir esta palavra. Deus, tu conhece o meu coração. Deus vai tirar da sua vida este ano a frustração, a vergonha. Em nome de Jesus, Deus vai tirar e vai transbordar em abundância. Levante as mãos, vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Senhor, declaramos aqui o pagamento de dívidas. Abre os céus agora e dá entendimento aos seus filhos. Abre os céus agora, Senhor, e dá discernimento aos teus filhos. E a hora que eles colocarem no papel e dizer, Senhor, é por 6 meses que vamos nos disciplinar e vamos começar a juntar e a pagar. Serão os próximos 12 meses, serão os próximos 24 meses, Senhor. Nós vamos nos levantar da vergonha e das dívidas. O Senhor entra com eles, o Senhor entrará com eles, o Senhor entrará com eles, porque Tu és um Deus de vida abundante. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Tu veio para dar vida e abundância. 100 vezes nessa vida, e por fim a vida eterna. Em nome de Jesus. Diga. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser
Poxa. Oh, E eu termino aqui agora orando por você. Levante o rosto. Passamos um pouquinho, mas vale a pena. Quando eu encerrei todas as minhas agendas no Brasil, eu disse: precisamos ir embora para o Norte América. Começamos a fazer contas. Era tempo de Copa do Mundo. As passagens estavam subfaturadas. As 4 passagens para vir para o Canadá custariam 15 mil reais. Era muito dinheiro na época. E eu comecei a fazer umas contas. Eu vou ligar para algumas igrejas, porque era o que eu fazia. Se eles querem que eu pregue, se eles querem que eu dou uma aula, se eles querem que eu ministre. Aí eu vendo isso, aí vendo aquilo. Estávamos em casa, recebemos a vida de um desses amigos milionários que nunca pedi um centavo. Ele chegou em casa do nada. E aí, pastor, beleza? Oh, tudo bem? E aí? O senhor vai mesmo? Eu falei: vou. Quando é que o senhor vai? Aí vou tal dia. Por que tal dia? Não, eu tenho alguns compromissos, eu vou agendar, vou fazer, vou pregar, vou levantar, vou fazer. Deus me mandou aqui para comprar a sua passagem. Não, mas é porque é o seguinte, depende, tem pelo Panamá, dá pra gente fazer um caminho mais diferente. Qual é o trecho mais direto que tem? Ah, o trecho mais direto é o Air Canada, mas é 15 mil reais. Eu não pedi o preço. Abre aí no seu computador. Abrimos, simulamos, 15 mil e poucos reais. Eu nunca tinha visto. Ele tirou um cartão Black com R$1 milhão de limite. Passa aí. Falei: cara, eu nunca te pedi nada, é por isso que eu vou comprar, porque você nunca me pediu nada. Paga aí. Você acha que Deus não pode, irmão, levantar alguém? Por que Deus não fez ainda? Vira chaves. Vira chaves na sua vida. Começa a celebrar o pouco e a viver a partir do nada. Tá tudo bem. Vai comer uma vez por dia? Coma. É o mesmo sapato a vida toda? Eu uso. Há 2 anos o sapato do Chester. Essa camisa tem uns 5 anos. Se a minha esposa não me der uma camisa, eu vou lá e não compro. Porque eu não tenho essa prioridade. Qual é o meu foco? Construir esta casa para o Senhor. aleluia. Não quero saber de outra coisa. Construir esta casa para o Senhor. Aleluia. Então a gente se organiza para isso. Tem algo muito precioso acontecendo com você hoje. Então não precisa ficar olhando para quem tem mais sorte do que você, dizendo, se fosse, esse é porque não ora, se fosse crente e sensível, sabia que eu estou aqui passando necessidade. Irmão, Deus pode suscitar de uma rocha, abrir a boca de uma mula. Deus pode trazer um urubu com bife na boca, se você estiver no propósito com Ele. O urubu vai deixar de comer carne, vai ficar com dor de carne para dar para você. Não agora, porque eu não estou ajudando.